Olá, experts! Hoje eu vou falar sobre a perícia grafotécnica. Perícia grafotécnica, perícia em grafoscopia, perícia grafodocumentoscopia, documentoscopia, grafoscopia, grafologia. Também vou falar sobre grafologia para ninguém confundir, vou mostrar aí as diferenças. Então já curte esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque esse canal sempre tem esse conteúdo de perícia, criminalística, criminologia, e trago lives para vocês. Então já curte aqui para você saber o que tá rolando, já ver as lives logo de primeira, já saber de todo o conteúdo pericial aqui do Periciando. Perícia grafotécnica. O que é perícia grafotécnica? A grosso modo, perícia grafotécnica é a perícia que visa analisar grafismos, assinaturas, visando identificar a autenticidade, a autoria desses grafismos e assinaturas. A grosso modo é isso. Só que o que eu não te contei é que a perícia grafotécnica, a assinatura, ela vai estar em algum lugar, né? Porque se tem uma assinatura, vai ter o quê? Vai ter um documento. Então, a perícia grafotécnica, ela tá sempre ligada ao quê? Ao documento, à documentoscopia. A grafotécnica é um ramo da documentoscopia. Aliás, a grafoscopia é um ramo da documentoscopia. Então, a grafoscopia ou grafotécnica é a técnica dessa análise. E a grafoscopia é o estudo dessas características. Então, grafoscopia, grafotecnia são muito semelhantes, é quase a mesma coisa, e elas estão dentro do que? Da documentoscopia. A documentoscopia é a análise de documentos, e essa análise de documentos ela visa identificar fraudes e também verificar as assinaturas, os grafismos, que esse ramo da documentoscopia verifica. Essa área ela é muito demandada pelo judiciário, por quê? Porque a gente tem muita fraude, a cada 16 segundos é uma fraude, segundo o Serasa, então a gente tem fraude aí para dar de pau, porque tem muito fraudador, muita gente esperta querendo se dar bem. Então, essas fraudes muitas vezes envolvem documentos e assinaturas. E quando envolvem documentos e assinaturas, o que acontece? Quem vai precisar ser chamado? Já que o juiz sabe muito de direito, mas não sabe sobre técnicas e ciências, ele vai precisar do quê? Chamar o perito judicial. Então, o perito judicial na área de grafodoc. Então, é isso que a gente faz essa análise pro juiz. E por que eu falei sobre essa ligação de documentoscopia e grafoscopia? Porque tem muita gente que só vê assinatura. Viu um documento, viu só grafo. E por falar em grafo, voltando, grafologia versus grafotecnia. Tem gente que fala, qual é a melhor para fazer, Jaque? É grafologia ou grafotecnia? Pessoal, não é qual é a melhor, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo for verificar a personalidade naquele grafismo, identificar características psicológicas no grafismo, grafologia. É o trabalho da grafologia, muito demandado por RH, pessoas que querem identificar características nos grafismos. Então, às vezes, o RH solicita que você escreva um texto, ele não solicita para saber se você sabe escrever, e sim para analisar a sua personalidade. E a grafotécnica é diferente, como eu falei no começo do vídeo, visa identificar a autenticidade ou autoria de grafismos. Então, é bem diferente da grafologia. As duas são disciplinas diferentes, apesar de ser grafo. As duas têm o grafo no começo. Tem muita gente que confunde, tem gente que já falou que era uma perícia grafológica. Falei, não, eu não quero saber a personalidade do sujeito, não. Então, depende muito do que você quer saber. Então, grafologia é diferente de grafoscopia, grafotecnia. E essas áreas, elas visam analisar grafismos. É o que tem de sinônimo, é o que tem de semelhante nessas áreas.
Então, a grafotecnia, ela tá muito dentro da documentoscopia, análise de documentos. Documentos, eles podem conter fraudes visíveis e invisíveis. Então, a gente vai ter que analisar esse contexto do documento, a gente vai ter que analisar o que a gente consegue identificar ali no documento. Eu costumo falar que toda análise é documental, porque ela analisa o documento, não só a assinatura. Porque se você for analisar só a assinatura, você pode chancelar uma fraude. Então, a análise documental é muito importante. Grafodocumentoscopia. Grafodocumentoscopia é um termo abominado pelo Del Picchia, ele odeia esse termo, mas eu acho um termo interessante. Por quê? Porque por muita gente conhecer a grafo, mas não dá muita importância para doc, eu acho que esse termo ele traz um pouquinho a doc, a grafo e une as duas. Então, para mim, o termo ele auxilia aí a gente divulgar mais a documentoscopia para que as pessoas saibam a importância, não pensem só na doc, só na grafo, só no grafismo, só na assinatura, porque a assinatura tem importância, mas o documento também. Então o documento ele vai recepcionar aquela assinatura, mesmo porque essa assinatura ela cumpre uma função no documento. Então o documento ele é mais importante. O documento existe documento sem assinatura, mas não existe assinatura sem documento. Então o documento ele tem um papel muito importante. Então ele é o suporte ali para aquela assinatura. Então não examinar o documento pode ser uma perícia muito falha. Então é muito importante não só dar importância à grafo, não só pedir a análise de um grafismo, sim pede a análise do documento, porque a análise do documento é muito importante. Eu não vejo desmembrado a grafo da doc, tá? Apesar de muitos desmembrarem, e por isso às vezes tem curso só de grafo e acaba chancelando uma fraude documental com um laudo falando que a assinatura é autêntica. Então é isso, até muitos juízes colocam, quer saber a autenticidade da assinatura. No quesito, ele solicita a saber se a assinatura é autêntica. E muitas vezes eu respondo com um laudo documental. E aí vem aquele questionamento. Mas a perita trouxe um laudo documental, foi solicitado grafo. Sim, só que eu não vou chancelar nenhuma fraude, mesmo que não seja grafo. Se for no documento, a assinatura ela cumpre uma função no documento e não única, né? A gente precisa saber o porquê essa assinatura tá aí. Essa assinatura tá aí porque a pessoa tinha vontade de assinar mesmo ou ela foi ludibriada. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que eu tô falando, eu não consigo ver a grafo dissociada da doc, então eu tive que falar as duas juntas. Então é isso, a grafo ela é um exame perceptual. Como funciona esse exame? Então vamos ver como funciona esse exame. O exame grafotécnico ele funciona da seguinte maneira: analisa-se os padrões. Analisando os padrões, a gente vai conhecer as características do periciando, do lançador. Analisou os padrões, analisa a assinatura questionada, o questionado. Analisou a assinatura questionada, os grafismos questionados, vai se analisar aquelas características do questionado. Depois o que a gente faz? Confronta os padrões com o questionado. Nesse confronto a gente vai ter várias semelhanças e coincidências e divergências, diferenças. E eu costumo falar o seguinte: as diferenças são características menos importantes. Pode ser, por exemplo, a variação. Então, diferença eu dou um ponto a menos ali na minha análise. E a divergência para mim é algo mais importante, é em características relevantes da minha análise. Então, a avaliação vai ser isso. Vai ser você pegar aquelas características e avaliar. Essa característica é importante? O falsário faria essa característica? O disfarçador faria essa característica? O punho autêntico faria essa característica? O punho normal faria essa característica? Então, é toda a avaliação. Essa é a parte do exame que mais demanda do perito, porque é todo um raciocínio. Além do exame perceptual, você vai ter todo o raciocínio pericial para trazer a sua conclusão ali para aquele caso. E também nessa conclusão você vai relatar para o juiz
porquê da sua persuasão. E o exame grafotécnico ou o exame grafoscópico, você vai precisar do quê? Você vai precisar fundamentar. Um exame sem fundamentação é nada, porque o exame, ele vai ter o quê? Ele vai ter que explicar, ele vai ter que trazer o porquê daquela percepção, daquela conclusão. Então, o exame mais importante do exame grafoscópico, da análise do exame, vai ser você trazer as razões da sua persuasão. Então, sempre de um modo bem explicado, claro, e que traga ali os fundamentos, o porquê você teve essa persuasão. Então, é basicamente isso. Se você se interessa pelo assunto, já dá um like, já se inscreve. E tem o meu curso de grafodocumentoscopia em que eu mostro essa parte do raciocínio, que é tão demandada pelos peritos. É mais demandada do que equipamento, tá, pessoal? Porque o que você mais vai precisar fazer não é fazer, por exemplo, uma análise de diferenciação de tinta. Você vai precisar fazer análise grafoscópica. Para você fazer um exame grafoscópico, você vai precisar entender o que você precisa para formar a sua persuasão, para montar esse raciocínio. Então, eu super recomendo, porque esse curso foi o curso que eu criei do meu coração para explicar para todo mundo como funciona isso, com casos. E assim, as pessoas que fazem o curso, elas são muito demandadas a raciocinar. O mais importante do curso não é você aprender algo, você vai raciocinar. Gente, é surreal. As pessoas saem outras do curso. Então, é isso, é basicamente isso sobre a grafotecnia, grafoscopia. Em razão de diversas fraudes, e também tem disfarces, tá, pessoal? Não é só falsificação, não. Tem disfarce também não deixa de ser uma fraude. Mas, enfim, em razão dessa variação nos grafismos, em razão de fraudes, essa perícia é bem demandada no judiciário, é uma perícia que tem bastante demanda por causa da quantidade de pessoas que tem esse questionamento. Nem sempre é falso, às vezes também pode ser disfarce. E por isso a gente tem muita demanda de pareceres técnicos, assistências técnicas, perícias judiciais nessa área. Então, essa área ela é bem, e também por ser perceptual também tem muita solicitação de impugnação de laudo, tem muita solicitação de assistência técnica. Para quem quiser saber mais sobre casos que eu atuei, eu vou deixar aqui pelo menos um caso aqui, que eu tenho uma live com um advogado que eu atuei como parecerista. Então vou deixar aqui para vocês saberem um pouquinho mais sobre os casos, sobre como é minha atuação nesses casos. E é isso, acho que eu falei bastante sobre a área. Se você tiver alguma dúvida, já manda, escreve aqui sua pergunta, já curte se você gostou, se inscreve no canal que sempre tem esse tipo de conteúdo bacana e que você não vê em qualquer lugar. Então vamos lá, até a próxima!